Eu venho aqui dizendo já há algum tempo o quanto a internet distorce a nossa percepção da realidade. Vamos assistir aqui um vídeo do Edson Castro. E sim, eu sei que eu tô reagindo muito ao Edson aqui no canal, mas é que eu gosto muito dos vídeos dele. Vamos reagir um vídeo dele aqui falando um pouco sobre coisas que a internet normalizou que não são normais. Vamos lá. Gente, a gente vai entrar agora num chá de realidade para uma rapaziada, né? Eu gosto de falar muito aqui pra vocês da vida boa ser vivida. Eu gosto de falar muito aqui sobre como muitas vezes a gente sofre por causa de um comparativo com uma vida que a gente vê na rede social e que sequer existe. Perfeito, eu já vou pausar aqui, porque aqui é bem importante, tá? Eu, enquanto psicólogo, eu percebo que muitos dos sofrimentos que às vezes os sujeitos têm, muitas das vezes os sofrimentos que eles externalizam frente às suas condições de vida são por meio da comparação. E não tenho aqui uma fórmula mágica pra gente parar de se comparar, né? A grama do vizinho sempre vai parecer mais verde que a nossa. Agora, eu percebo que o consumo excessivo de redes sociais, eu percebo que o consumo de determinados tipos de conteúdos nas redes sociais agrava essa situação. Ela deixa com que essa comparação, ou melhor, faça com que essa comparação seja maior ainda, né? Piore, se é que isso é possível, né? Por isso que eu acho importante a gente pontuar isso. Vamos ver aqui o vídeo do Edson, eu sei que ele fala um pouco sobre isso e a gente pode comentar mais ainda sobre esse assunto, que eu acho muito importante. Eu vou continuar batendo aqui nessa tecla no canal enquanto eu puder. E a querida da Ju Furlan Cardoso fez um vídeo muito legal onde ela fala um pouquinho disso daí. Vamos escutar ela. Da vida real que você esqueceu por causa das redes sociais. 80% da população mundial nunca entrou num avião. Talvez você abra isso aqui e pense que todo mundo tá viajando, menos você. E é mentira. Uma a cada 3. Cara, isso daqui me pega muito, tá? Eu tinha um amigo que trabalhava comigo que nunca tinha viajado de avião, mano. E era muito louco, assim, de estar no mesmo ambiente com um cara e tal. E eu viajava de avião toda semana por causa do mesmo trabalho que a gente tava. E aí eu lembro um dia que, pô, cara, eu pegava um avião... É muito engraçado essas coisas, né? Eu pegava um avião todo mês, né? Viajava muito, cara. Muito chato, mano. Muito chato. Pô, tinha que ir uma vez por mês, pelo menos, pro Rio Grande do Sul. E aí, passar o dia lá, trabalhando lá e tal. E eu lembro um dia que eu virei pra ele e falei assim, nossa, eu falei, mano, não aguento mais viajar, mano. Aí uma época eu comecei a fazer palestra. Eu ia, sei lá, uma vez por semana. Nossa, tava, mano, muito cansativo, cara. Porque assim, eu acordava mais cedo do que eu acordava, porque eu precisava pegar o meu horário de trabalho em outra cidade. Isso pra mim era mano... Pica-pau maluco, tá ligado? Então assim, eu precisava acordar às 7 da manhã... Mano, mais cedo, eu precisava acordar às 6h30, 7 pra ir pro aeroporto, pra pegar o voo pra Porto Alegre, pra estar, sei lá, 9 da manhã na PUC Porto Alegre, pra voltar pra casa. Tem uma galera que faz isso sempre, não sei como é que eles conseguem fazer academia e tal. Existir, porque eu ficava louco, cara. Chegava em casa eu queria só morrer, né? Eu chegava derretido de viagem. E aí um dia que eu tava no almoço, eu falei, cara, nossa, mano, não aguento mais viajar, não aguento mais pegar avião, insuportável, tal. O cara olhou pra mim e falou assim, nunca viajei de avião. E aí eu olhei e falei assim, pô, é muito louco, né? Como uma experiência normal pra você, né? Um privilégio seu, vai, de certa forma, pra alguma pessoa, pra certas, pra certas pessoas é um luxo e pra você às vezes é algo cansativo, né? Eu fui viajar de avião a primeira vez, eu tinha uns 24 anos, 23 anos, quando eu fui pra São Paulo a primeira vez. Paguei, né, pra ir e tal, foi numa viagem que eu fiz com minha namorada. Eu fui a primeira pessoa da minha família a viajar de avião, assim, da minha família primária, assim, né, pai e mãe e irmã, né. Foi a primeira pessoa, eu acredito que da família da minha namorada também, ela foi a primeira pessoa a viajar. E eu lembro que quando o meu pai foi buscar, foi nos levar, na verdade, na rodoviária, desculpa, olha só. Foi nos levar no aeroporto, né, porque abriu há pouco tempo, eu moro no interior do Rio Grande do Sul, bem no interior, então há pouquíssimo tempo abriu um aeroporto aqui próximo, numa cidade próxima, né. Então ficava mais fácil ir de avião até Porto Alegre, fazer uma conexão até São Paulo. E eu lembro que... Não, foi direto, a gente foi de verdade, era voo direto pra São Paulo, na verdade. E eu lembro que quando meu pai foi levar nós, né, e ele olhou lá nós decolar e tal, meu pai e minha irmã, e eu vi, assim, no rosto dele, né, tipo assim,
olha que mundo diferente, né? Que vida diferente, né? E eu via isso até ele pensando sobre mim, né? Olha o que meu filho tá fazendo, né? E não que eu tivesse muito dinheiro na época, me endividei quase pra fazer isso, né? Tive que abdicar de muita coisa por um ano inteiro pra programar essa viagem, né? Porque eu recebia bem pouquinho, recebia. Não que eu receba muito hoje, né? Mas na época era bem menos. Mas assim, dessa coisa, né? Assim, olha, uma outra geração da família teve que passar, recém conseguiu passar por essa experiência de viajar de avião. Depois disso eu viajei mais 2 vezes de avião, se eu não me engano. Mas foram pouquíssimas vezes e ainda foi pra ir num congresso, a viagem era bancada, enfim, né? O que é o cerne da questão aqui, né? É que parece, para algumas pessoas, às vezes, essa comparação parece que é uma coisa tão simples, né? Tão cotidiana, né? Tem pessoas que passam dentro de um aeroporto, né? Ou passam por essas experiências cotidianamente, né? Mas para a grande maioria das pessoas não é verdade, não é? Não é. Meus pais nunca viram um aeroporto, né? Sem ser aquele pequenininho que tem aqui perto da minha cidade, né? Nunca saíram do estado, eu acho, assim, de maneira de viagem, assim, a férias, nunca saíram do estado, por exemplo, né? São coisas que parecem bobas, né? Parecem, às vezes, pensar, assim, né? Parece que é tão irrisório, né? Mas que muitas pessoas não viveram, não viveram. Mas daí quando tu entra lá na rede social, e aí você fica consumindo, né? Ininterruptamente aqueles conteúdos, aqueles influenciadores ali, milionários, né? Enfim, que tem uma vida totalmente performática, digamos assim, né? Estão performando uma vida que nós não temos, que a grande maioria da população não tem. Você começa então a assimilar, até por questão de hábito, de tanto estar exposto, aquilo você começa a assimilar que aquela é a realidade normal. E que se você não está vivendo aquela realidade, logo o errado é você. Logo é você que está fora da regra, né? E aí o quanto de frustração isso traz para as pessoas. Meu, isso traz muita frustração, muita frustração. Isso é algo muito engraçado. É uma experiência que a gente às vezes nem consegue comparar, né? E o Instagram tem muito isso, né? Tá todo mundo viajando, tá todo mundo indo pra tal lugar. Às vezes não, meu irmão. Às vezes, e justamente pela lógica do algoritmo, tá? Vou explicar uma coisa pra vocês. Eu cliquei pra ver ruas pintadas pra Copa, para essa live daqui. E uma coisa que provavelmente vai acontecer, vai começar a aparecer muitas ruas pintadas pra Copa pra mim. Uhum. Porque o algoritmo, ele reforça coisas que a gente tá vendo, né? Então o algoritmo, ele vai ficar mostrando coisas que ele acha que eu quero ver. Então se ele acha que eu quero ver rua pintado pra Copa, agora, irmão, ele vai mostrar só isso, velho. Só isso, vai mostrar só isso, como se eu fosse um tarado por rua de Copa, porque ele quer isso, né? Eu comecei a ver muito conteúdo pra Copa, pra cobertura que a gente tá fazendo, começou a aparecer muito conteúdo de Copa pra mim no YouTube, parece que eu só vejo Copa. Então conteúdo nerd, o conteúdo mais de cultura pop que eu assisto, desapareceu, tá aparecendo só Copa do Mundo. Por quê? Porque o algoritmo, ele reforça Exato. isso. Então, às vezes, a gente entra num loop e a gente não entende por que aquilo tá só aparecendo pra gente. Então, A gente não percebe. Quando eu disse assim que a pessoa que consome isso diretamente, eu não tô dizendo que é uma culpa dela, mas às vezes ela não percebe que ela entrou nesse looping de consumo, que ela entrou então nessa onda de consumir isso. Ela não percebe, porque o algoritmo mostra isso de maneira, entre muitas aspas, natural. Né? E aí começa a normalizar essa situação, porque se só aparece aquilo pra você, você começa a se engajar com aquilo. Né? Logo, se você engaja, ele vai te mostrar mais, né? E aí essa roda se retroalimenta. Acho que tá todo mundo indo viajar? Não, é porque a gente entrou num loop de ver coisa de viagem e agora só aparece viagem pra gente. As pessoas no mundo não se exercitam, e no Brasil é ainda pior, mais da metade da população é sedentária. Talvez aqui você pense que todo mundo é triatleta agora, ou treina 6 vezes na semana direitinho, e é mentira. Ó, isso daqui é muito louco, tá? Exercício no Brasil é um privilégio. E é muito difícil, porque às vezes eu converso com pessoas de muitas classes diferentes, né? Eu tive uma experiência muito legal hoje. Puta, eu devia ter tirado uma foto, foi muito legal. Eu tava andando no Higienópolis. Olha que que eu fui num evento no Museu do Futebol. Aí eu fui do Higienópolis até a papelaria universitária ali na frente da Mackenzie. E depois eu fui até a Galeria Metrópolis, que eu queria comer um lanche lá, né? E quando eu tava passando pelo Higienópolis, um cara, um mano de bicicleta do iFood, parou porque ele me reconheceu. Então ele veio e falou assim, pô, cara, acompanha suas lives, tal, pá. E foi muito legal, assim, um cara no corre e tal, trocou uma ideia, falou que ele gosta dos... Quando eu falo de tema de cidade de São Paulo, quando eu falo de
de mobilidade urbana, esse tipo de coisa. Então, achei muito legal, assim, ficou muito divertido, assim. Troquei uma resenhazinha rápida com ele e achei muito massa, assim, o cara ter parado o trampo dele pra trocar uma ideia. Então, ao mesmo tempo que eu troco ideia com esse cara, teve um mano aqui no chat que falou, eu viajo 4 vezes internacionalmente por ano. Então é muito louco, né? Você vê como... como são pessoas diferentes. E eu tento trazer esse papo porque uma galera não entende, né? Não. Uma galera que não entende, uma galera que é privilegiada. E eu não tô aqui, vou ser bem sincero, assim, eu não tô aqui, quando eu falo sobre esse conteúdo aqui, eu não tô aqui querendo dizer, então, que essas pessoas com privilégios, elas são escrotas, ou enfim, não é sobre isso, sabe? Tipo assim, existe uma dinâmica estrutural do que criou isso, né? Não é uma culpa individual, né, da pessoa ter condições de fazer isso, né? Bom, que bom que ela tem, né? Que bom que ela tem. Espero que ela aproveite bem e não maltrate as outras pessoas que não têm, né? Agora a questão é que nós, meros mortais, que temos uma vida normal, uma vida padrão, uma vida dentro da média, uma vida medíocre, né? Que o que significa a palavra medíocre, né? É a média, né? Nós temos uma vida medíocre. Nós não podemos nos comparar com essas pessoas que têm a vida singular, né? Essas pessoas que são extraordinárias, né? Elas não são o ordinário da vida, né? Elas têm uma vida singular e não plural. A gente não pode se comparar. Por quê? Porque isso só vai trazer frustração, né? Tem gente que talvez vai se comparar e vai usar isso como por exemplo, motivação, né? Bom, pode ser, né? Mas daí eu acho que não funciona para todo mundo, necessariamente, sabe? E a gente vê esses discursos dos coaches, esses discursos enfim, desses vendedores de curso, enfim, vocês sabem, esse tipo de pessoa, sempre batendo nessa tecla, né? Olha, não é o suficiente o que você tem, olha pro que o outro já conquistou, você também pode chegar lá, olha tudo que eu tenho, né? Então sempre batendo nessa tecla da comparação, de olhar, né? De sempre ver que o que você tem já não é o suficiente, né? Que a grama do vizinho é mais verde que a sua, né? Eu gostaria que todo mundo tivesse a possibilidade de viajar de avião um dia, né? De poder viajar para outro estado um dia, viajar pra praia um dia. A gente sabe que até isso é negado, né? Eu fui conhecer a praia mesmo, de verdade, conhecer uma praia ano passado. Ou melhor, esse ano. Esse ano eu fui conhecer uma praia de verdade. Eu já tinha ido uma vez na praia, assim, numa excursão da escola. Eu tinha, sei lá, uns 13 anos, mas nem foi legal, assim, era meio que inverno. Nós chegamos lá e a gente foi pra Rio Grande, tava frio, não deu pra entrar na água e tal. E aí eu fui fazer uma viagem, então, pra praia. A primeira viagem que eu fiz de férias pra praia foi começo desse ano, né? Pra mim foi uma experiência muito legal poder fazer isso, sabe? Enquanto adulto, a primeira vez, fui com minha namorada, enfim, foi bem legal. A gente passou uns dias lá durante o carnaval. Então, são experiências que eu sei que não é todo mundo que tem. Ou que algumas pessoas levam muitos anos pra conseguir ter essa experiência. Porque eu moro muito longe da praia. Por exemplo, pra mim ir pra praia, uma praia que, assim, as praias aqui do Rio Grande do Sul são, a maioria, muito ruins, né? Então eu fui pra Santa Catarina, né? E daí pra uma praia de Santa Catarina é 800 quilômetros. Talvez um pouco menos, mas assim, na média é isso, né? Viajar 800 quilômetros não é que nem dar um pulinho ali na esquina, né? É longe. Tem que despender um custo, né? De tempo, de dinheiro, enfim, de deslocamento. Então são realidades que eu levei muito tempo pra conseguir. Levei 26 anos pra conseguir, né? Fico muito feliz que consegui. Pra mim foi muito legal, né? Foi uma experiência muito interessante. Espero conseguir logo fazer isso de novo, né? Mas eu sei que não é uma realidade pra todo mundo. Não é. Por muito tempo não foi pra mim. Às vezes não entende. A gente fala assim, pô, você fazer academia às vezes é um privilégio. Aí o cara, mas a academia é super barato. Eu falo assim, pô, pra você. Pra quem tá com falta, é caro. E outra, a academia nem sempre é perto. E outra... Não, sobre academia, eu digo, às vezes não é nem por falta de dinheiro que as pessoas não vão na academia. Às vezes é por falta de tempo. Às vezes é por falta de conseguir organizar um tempo na sua vida pra dedicar ao exercício. Não é bem assim, sabe? Não é só querer, tá ligado? Não é só querer, nem sempre é só querer. Pega numa cidade grande aí que o cara perde 2 horas de trânsito pra ir, 2 horas pra voltar. Que hora ele vai ir na academia? Mais 8, 9 horas de serviço? Que hora ele vai ir pra academia, cara? Que hora que ele vai ir? Então não é bem assim, sabe? Não é bem assim. Não é só querer, sabe? Não é muitas vezes não é uma escolha individual. Às vezes até a pessoa que gostaria de ir, mas ela não tem como organizar isso dentro da rotina dela. Pega uma pessoa que trabalha de dia, estuda de noite. Que hora ela vai fazer academia, cara? Essas são as questões, né? E é por isso que esse discurso é muito perigoso, na minha opinião. É muito perigoso. A gente tem que tomar muito cuidado, até quando a gente fala sobre isso, né? Porque às vezes a gente pode estar
até julgando uma outra pessoa, falando assim, mas ela não faz porque ela não quer. Ela poderia fazer, é só fazer, sabe? Só ir na academia. Não vai porque não quer. Bom, às vezes não dá, cara. Às vezes não consegue. Às vezes até teria aquela 1 hora, mas a pessoa tá tão cansada, ou tem outras coisas pra fazer, gostaria de ficar com a família, e ela não gostaria naquele momento de ter que gastar 1 hora por dia pra fazer academia. Né? Às vezes não é por falta de dinheiro, é por falta de tempo. E hoje eu acho que o tempo é uma das mercadorias, digamos assim, mais custosas da nossa vida. Às vezes, você não vai ter tempo. Então, assim, o cara que demora 2 horas pra ir pro trabalho, o cara que demora 2 horas pra voltar, às vezes 1h30 pra ir, 1h30 pra voltar. E ele chega na casa dele, né? E a casa dele não tem uma academia por perto. Como é que esse cara vai pra academia e vai voltar? Tava no Jardim Primavera esse final de semana. E nem é muito fundão da Zona Leste, né? Mais ou menos perto ali do Aricanduva. Na casa de uma amiga minha. E a gente tava vendo que... Eu sempre falo sobre isso assim. A distância da casa dela pra uma academia. E ela é uma mulher. Como que uma mulher à noite, no Jardim Primavera, próximo ao Sapopemba, iria andando até uma academia, que a academia às vezes é tipo 7, 8 quarteirões da casa dela, no escuro, num lugar onde passa pouca polícia, num lugar onde tem pouco comércio, num lugar que é meio ermo. Como é que vai? Aqui, ó, pra mim academia é privilégio. Só tem uma academia no meu bairro. Quando eu treinava lá, furei pneu no prego enferrujado, nunca mais voltei. Pô, aí é foda. Aí é foda. Então tem o preço. Tem a distância. Tem a segurança pública. Tem um monte de coisa, cara. A disponibilidade de você ir e você fazer. É muito difícil, cara. É muito difícil. E às vezes... Olha só, eu tô lendo aqui o chat deles, né? Tô há mais de 30 dias que não consigo ir à academia. O próprio trajeto já me desanima. Agora tô tentando pelo menos correr na rua que demanda menos tempo. Né? Às vezes a pessoa mora no interior. Aqui na minha realidade, eu moro no interior, numa cidade pequena do interior do Rio Grande do Sul, e tem pessoas que moram na zona rural. Porra, às vezes pra chegar... Assim, a realidade dos meus sogros, por exemplo. A minha sogra queria fazer academia. Né? Pra ela chegar na academia são 20 quilômetros de carro. Porra. Academia mais próxima, tá ligado? Então, assim, não é só querer, tá ligado? Não é só querer. A gente não consegue julgar isso, porque a gente quer julgar a ótica da realidade pela nossa realidade. Então é difícil a gente conseguir falar contemplando todas as realidades, né? É uma coisa meio difícil, porque parece que eu acho que isso antes do contexto de internet era mais fácil, porque você falava com a sua bolha, né? Você falava meio que com o seu ciclo social, né? Então era muito fácil você falar algo com pessoas que te entendiam. E eu lembro que eu sempre tinha essa dificuldade muito grande, porque ao mesmo passo que eu estudava num colégio particular, eu não tinha dinheiro, então não conseguia fazer o rolê da galera rica. E também eu tinha meus amigos que estudavam em colégio público e pra eles eu era boy. Então era difícil você entender o quanto que tinham degraus, né? Então, pros meus amigos de escola particular, eles gostavam de comer no Outback, né? E eu falava assim, pô, comer no Outback pra mim é caro, não dá pra eu comer no Outback, né? E aí eu lembro de quando eu tava com a rapaziada, eu falei assim, gente, vamos no Mac, comer um lanche e tal. Os caras assim, pô, Mac não dá, Mac é caro. Eu falei, caralho, mano, isso é muito louco. Tanto que a gente guardava carro, já fui flanelinha. E aí? E agora o meu passado me pegou, né? A gente guardava carro no Mac da Salim pra comprar lanche, pô. Vambora. Mais um Brasil meio triste. Somente 8% da população brasileira tem plena convicção, consegue ler, compreender, expressar opiniões críticas sobre um texto longo ou algum gráfico. Talvez aqui todo mundo pareça super inteligente, que sabe de tudo. É mentira. Somente 10% da população mundial já correu 5 km sem parar alguma vez na vida. Parece que o pace está inflacionado por aqui, não é mesmo? Fazer uma maratona é normal? Mentira. Não. Essa é triste. Mais da metade dos brasileiros não lê sequer um livro no ano. Já nessa... Cara, isso daqui é muito foda. Isso de leitura. Pô, esses dias eu fiz um comentário no Twitter e eu fiquei muito chocado o quanto que as pessoas não sabem interpretar um bagulho simples, né? Cara, isso foi muito louco. Muito louco. É uma frase simples e a galera, assim,
brigando com a frase ao ponto de não entender, tipo assim... Caralho, né? As pessoas não conseguem ler além dessa frase, né? Elas não conseguem... elas leram uma frase... Ó, e assim, eu não quero entrar nessa seara daqui. Mas o que eu falei... Que o Ronaldo... ele era a cara da derrota do Brasil em 98. Então, beleza. Ó, o Brasil que perdeu a Copa em 98... O Ronaldo era a cara da derrota. Ele poderia ter sido eternizado pra história como um fracasso na seleção. Porque se ele tivesse parado de jogar ali... A gente lembraria dele como ser um cara que fracassou em 98. Mas ele veio em 2002 e escreveu história. E aí eu até mostrei. Ó, tinha revista Placar, matérias. Mostrei que tinham capas de jornal com a cara do Ronaldo, literalmente. Tá? Tem a cara do Ronaldo aqui, ó. Tanto Ele que quer o papo, chegar com isso. na derrota, mostrei um vídeo de 30 minutos aqui do Galvão Bueno. Mostrei a música do Pânico. E aí você vê a galera falando assim... eu acho injusto culpar o Ronaldo pela derrota em 98. Cara da derrota, vocês estão malucos. Tipo, cara da derrota em 98, né? Cara da derrota, o Ronaldo Fenômeno. Tipo assim, a pessoa não conseguiu entender que eu não falei que o Ronaldo Fenômeno é a cara da derrota. Porque o Ronaldo Fenômeno é tudo menos a cara da derrota. Mas eu falei que a derrota de 98... ela é muito creditada ao Ronaldo Fenômeno, né? Então, assim, é um bagulho muito louco. Porque antes, quando a gente falava... Uma palavra que eu acho... não, Tá, eu acho que ele vai falar aqui, até pra gente poder encerrar e pra não perder a linha de raciocínio desse vídeo. Senão a gente vai falar de dois assuntos muito distintos, né? Mas assim, eu acho que nós temos sim uma dificuldade. Eu quero falar mais sobre isso. Sobre uma dificuldade hoje que a gente encontra no brasileiro, não só no brasileiro, tá? Em todos os lugares, tá? De interpretação de texto, cara. Interpretação de texto. E eu vou ser sincero pra você, enquanto psicólogo, eu percebo isso muito quando eu atendo jovens, principalmente jovens, tá? Ali, adolescentes ou jovens adultos, enfim, que já cresceram com mais exposição à internet. Eu percebo a grande dificuldade deles de se comunicar. Tá, pessoal? Se comunicar de maneira simples, nível de vocabulário, maneiras de formular uma frase, sabe? E o quanto eu percebo também que isso impacta na maneira como eles significam, ou melhor, simbolizam, desculpa a palavra, na maneira como eles simbolizam o seu próprio sofrimento. Por vezes, a falta de vocabulário deles, ó, escuta o que eu tô dizendo, a falta de vocabulário deles, tá? Prejudica a maneira como eles colocam pra fora os seus próprios sentimentos. Eles não têm mais ferramentas de simbolizar o sofrimento, tá? Isso é uma coisa que eu percebo muito, tá? E já percebo já há algum tempo, principalmente atendendo os jovens adultos. E eu vou dar um dos meus palpites aqui, que seria o culpado, seria então uma das questões que mais afeta tudo isso, é o excesso de uso de inteligências artificiais. Excesso de uso de inteligências artificiais, tá? Mas aqui a gente já tá entrando em outra seara, em outro assunto. Eu sei que em determinado momento aí a gente já se perdeu, né? Mas até o Edson se perdeu aí nas conversas dele, então nosso vídeo ficou um tanto quanto confuso. Mas se você chegou até aqui, se você gostou do vídeo, se você achou minimamente interessante qualquer coisa que eu tenha dito aqui, considere deixar um like, se inscrever no canal. Tenho gostado muito de fazer os vídeos, tenho achado muito interessante, agradeço a visualização de todos, os feedbacks que eu recebo de vez em quando, às vezes um puxãozinho de orelha, alguma coisa uma canelada que eu tenha tomado, né? E eventualmente, se você gostaria, então, ou necessitaria de iniciar um processo terapêutico, um processo de análise, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu site, onde você pode acessar e saber um pouco mais sobre o meu trabalho e também as maneiras de entrar em contato comigo, tá bom? No mais, agradeço a visualização de todos, agradeço a presença de todos, a todos que assistiram até aqui. Forte abraço, valeu, falou e até o próximo vídeo.